Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Urso de Prata, programa dos seus dias úteis para falar sobre as notícias do mercado financeiro. Hoje, dia 19 de 1 de 2021, uma terça-feira. Sem mais delongas, vamos lá. Alguns grupos humanitários e petroleiras planejam pressionar o Biden a liberar trocas de combustíveis com a Venezuela. Desde o quarto trimestre de 2020, que o Trump, o atual presidente, impediu trocas diretas do diesel por óleo cru, onde o país latino-americano receberia este combustível, que é muito importante para a economia deles, né? E eles também já têm sofrido algumas sanções já há mais ou menos um ano. Essa falta de combustível tem gerado problemas para o transporte público, para a agricultura, algumas colheitas já estão atrasadas e até mesmo para a iluminação. Já há vários anúncios de apagões lá naquele país. Entre os principais parceiros da Venezuela temos a indiana Reliance, a espanhola Repsol e a italiana Enispa como principais fornecedoras. A Repsol, inclusive, já falou que entrou em contato com autoridades venezuelanas e americanas para manter a conformidade dos negócios e, apesar disso, atualmente a Venezuela depende muito do Irã para o fornecimento de combustíveis para as suas necessidades básicas. A despeito disso, a Venezuela permanece mantendo os seus contratos de exportação para Cuba, mesmo com a possibilidade de ficar sem diesel a partir de março. A ideia é trazer essa pauta o mais breve possível, lembrando que o Biden assume a presidência na quarta-feira, agora dia 20 de janeiro, apesar dele já ter rotulado o Maduro de ditador, ou seja, não é só o Trump que não gosta muito do Maduro, o Biden também não vai muito com a cara dele. Analisando friamente, a gente tem que entender que são apenas negócios. Se a Repsol, por exemplo, já mantém negócio com a Venezuela mesmo nas condições atuais, eles vão querer permanecer porque a perda desses negócios vai gerar prejuízo. Então, eu nunca encaro isso aqui muito com olhos bonzinhos, mas sim das empresas querendo manter os seus negócios sem ingerências do Estado. E quanto menos intervenções forem feitas, melhor para a liberdade econômica. E falando de diesel, a Petrobras aumentou o preço dos seus combustíveis recentemente. Então, mesmo não mexendo diretamente, o diesel também subiu pelas altas promovidas pela Petrobras na gasolina e no gás liquefeito de petróleo, conhecido para nós aqui a maioria como gás de cozinha. Já foi sentido isso nas refinarias, nas bombas e nas casas brasileiras. O aumento do botijão de gás entre o dia 10 e 16 de janeiro subiu na média no Brasil 1,9% e agora para hoje a gasolina está prevista a subir 7,6% ou 15 centavos nas refinarias, o que deve gerar também um impacto nas bombas. Alguns postos já subiram seus preços. A alegação principal aqui da Petrobras é que os preços internacionais subiram e a economia globalizada, levando também em consideração a necessidade de importação da parte da produção, as altas são inevitáveis. Ademais, uma redução do diesel nas refinarias estaria, abre aspas, repetindo erros do passado que geraram a maior dívida entre as empresas no mundo e quase quebraram a Petrobras. A Petrobras ainda alega, abre aspas, que no início de janeiro o preço do diesel na bomba era 27,4% inferior à média mundial. Muito bonita essas falas da Petrobras, mas a gente tem que lembrar que os caminhoneiros eles estão com planejamentos de fazer uma greve no dia 1º de fevereiro de 2021, como já falamos aqui no Urso de Prata anteriormente, e uma das bandeiras levantadas por eles é que o preço do diesel está proibitivo, está muito alto para eles poderem continuar operando com lucratividade, além do frete estar baixo. Então, se não houver alguma negociação desses preços, esse risco de uma greve fica maior. Então vamos lá, Itaúsa anunciou juros sobre capital próprio. Como poderia ser diferente, Itaú recentemente anunciou o mesmo provento, e como Itaúsa é mais de 90% Itaú, também anunciou. São 2 centavos bruto, mais ou menos 1 centavo líquido, com database dia 22 de janeiro, DataX 23 de janeiro, pagos até 30/4 de 2021, ou seja, não tem data fixa, tem apenas um período. Cabe lembrar que desde 1º de janeiro de 2019, Itaú e Itaúsa têm pago os mesmos proventos, tanto para ordinário como preferencial, e como o aviso não faz nenhuma diferenciação, pode-se entender que ITSA 3 e ITSA 4 pagarão o mesmo provento. Próxima notícia, a BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo, que tem no seu portfólio aí um patrimônio que supera o PIB de alguns países, dentre eles o Brasil, agora informou que atingiu o percentual de 5% dos papéis totais da Energisa, essa mesmo, não confundir com a Engie.
código ENGE4. Então, eles passaram a deter mais de 53 milhões das ações preferenciais, a própria ENGE4, e mais de 3 milhões de instrumentos financeiros, derivativos, leia-se opções, entre outros, que chegam também a 0,29% dos papéis preferenciais da empresa. E eles alegam que não tem interesse em alterar a participação ou a composição do controle acionário da mesma. A BlackRock, entre muitos outros fundos, tem adotado essa postura de assumir posições relevantes em várias empresas, em grandes empresas ao redor do mundo. Eles têm participação em basicamente quase todas as empresas do S&P 500, entre eles Amazon, Google, Netflix e muitas outras. Eles mudaram uma postura de possuir o controle acionário, ou seja, 50% mais um em poucas empresas relevantes, para diluir em 5%, 10% em muitas empresas e com isso ter atuação em vários mercados, em vários cenários e voz aí a ser ouvida nas assembleias, apesar de não ditar rumos. Dessa maneira, eles meio que controlam o mundo sem controlar o mundo. Um ponto a ser refletido. Cyrela anunciou nessa segunda-feira prévia operacional de vendas e também teve resultados muito bons, assim como tinham sido anunciados também MRV e JH esses dias. As vendas cresceram cerca de 34% no quarto trimestre, sobre o mesmo período do ano anterior, para 1,86 bilhões de reais. Enquanto isso, os lançamentos mais que dobraram, então ela chegou à casa de 2,87 bilhões aí no quarto trimestre de 2020. O valor lançado corresponde a 25 empreendimentos, também foi 74% maior que o registrado no terceiro trimestre do ano passado, enquanto as vendas tiveram um crescimento de 8,7%. Segundo a companhia, quarto trimestre, 310 milhões de reais envolvendo estoque pronto, 450 milhões de venda de estoque em construção e 1,1 bilhão de venda de lançamento. São números bem expressivos da Cyrela. Dito isso, vamos aos índices. As bolsas abrem predominantemente com certo otimismo no dia de hoje. Temos o Dow Jones alta de 0,52, o S&P 500 alta de 0,67 e o Nasdaq alta de 0,96, enquanto o VIX do S&P 500 cai 1,37. O DAX alemão cai 0,08, próximo à estabilidade, e o Nikkei japonês sobe 1,96. E na imensa maioria do mundo, temos os índices em alta, então aparentemente um dia positivo para as bolsas ao redor do mundo. Nas commodities, temos alta do ouro 0,71, alta do petróleo, WTI 0,02, ao próximo à estabilidade, prata sobe 1,95, gás natural cai 3,76, a soja cai 0,53 e o trigo sobe 2,11. Nas demais commodities, temos o restante das reservas de valor em alta, os derivados de petróleo, a imensa maioria em queda. Nas agrícolas, softs e livestocks, o desempenho é misto, porém mais tendente ao lado positivo. Destaque, como já dito, do trigo, 2%, e do porco magro, alta de 2,68%. Nas moedas, temos o dólar cotado a R$ 5,29, uma leve alta em relação à sexta-feira, e a moeda realmente vinha sofrendo correções aí desde que bateu seu topo nos 5,50. Então ainda nada preocupante. Em relação ao euro, a moeda se desaprecia, o euro subindo 0,33% na casa de 1,21, mas considerando que já bateu 1,24, ainda é um cenário positivo para a moeda americana. Em relação ao real, o euro sobe também na casa de 6,41, então vemos aí um fortalecimento da moeda como mercado comum europeu. Já nas criptos, o Bitcoin atinge a marca de R$ 195.450, em alta de 0,41%, voltando à sua postura de alta após as correções recentes. Em relação ao dólar, ela sobe com mais expressividade na casa dos 37.283 dólares. E o Ethereum, superando o topo histórico recente, atinge a marca de R$ 7.150, com alta no momento de 7,68%. Em dólar, ele sobe quase 10%, na casa dos 1.385 dólares e 64 centavos. Já o VIX da nossa bolsa, o VXEWZ, que não abriu ontem, já que ele é negociado nos Estados Unidos, tinha fechado na casa dos 44 dólares na sexta, uma alta de 12%. No pré-mercado, uma alta ainda maior de 12%, 44,56, o que não é bom porque encarece as opções e demonstra realmente inseguranças do mercado, considerando que a normalidade é entre 20 e 30. Os avisos finais, tem cupom no seu canal financeiro, que dá 10% de desconto no remessa online para envios ou recebimentos de dólar, euro e outras moedas.
Tem também o link para acessar a Exchange Novadax que eu uso. Quem fizer utilizando o link, o cadastro, depositar R$100 em dinheiro em cripto no prazo de até 30 dias, ganha R$10 com prêmio de boas-vindas. Na pirâmide só ganha uma vez. Exchange na carteira, compilar e transfira para uma wallet de sua preferência. Tem também um grupo livre do Telegram, do seu canal financeiro de compartilhamento de conteúdo. Link na descrição. Se você entrar e respeitar os colegas, será muito bem-vindo. Aqui embaixo estão minhas redes sociais. Agradeço por você ter assistido esse vídeo. Um abraço do fundo do coração e vai o sim!